que já voltou do Recife, impressionante, hein, Rezendão? Os voos seus também são bem corridos, né, Rezende? A vida do repórter não é fácil. Mas o Claudião estava ontem com o Galo lá e antes de você trazer o dia seguinte, a bronca da arbitragem, Cláudio, queria que você trouxesse pra gente o sentimento pós-jogo. Como os atletas, como você sentiu a turma depois de uma classificação que, lógico, rende muita grana pro clube, mas que não foi como todo mundo esperava. Boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Léo, boa noite, Edu, a todos que nos acompanham. A gente sentiu que os jogadores tiveram essa mesma análise do Edu Panzi, a nossa análise, que o Atlético ontem foi dominado pelo adversário e foi a primeira vez que aconteceu de uma forma mais explícita, né? O time ter sido dominado pelo adversário. O Galo perdeu pro Peñarol, mas teve mais posse de bola, foram 2 gols de bola parada. O jogo estava mais controlado do que ontem. Ontem não, ontem o Galo tomou sufoco, poderia ter sofrido mais gols no primeiro tempo, principalmente, e o Milito chamou a responsabilidade, Léo. Ele falou que inicialmente, quando tem as escolhas, o treinador é o responsável, então não quis jogar para os atletas, mas os jogadores também estão assumindo um pouco dessa situação, né? Gostei da entrevista do Arana. O Arana falou que o Atlético não pode achar que o time é o super time, que é um time a ser batido, porque não ganhou nada por enquanto mais importante na temporada. Ganhou o título mineiro, é verdade, mas segundo ele, com o Milito, o time ainda precisa evoluir. Então o Arana deu um recado importante, porque o Atlético nos últimos jogos não vem fazendo as atuações que o torcedor começou a ver, né? No início da era Milito, eu senti que os atletas tomaram um chacoalhão, Léo, tomaram assim, um susto. Olha, hoje o adversário que era de um time de Série B foi melhor que a gente, e aí tem que tirar lições. E o caso é de dividir realmente as responsabilidades, né, Edu Panzi? Quem tá com a gente no YouTube tá acompanhando os melhores momentos do jogo, inclusive daqui a pouco vamos falar do gol anulado do Paulinho. Mas acho que realmente as responsabilidades precisam ser divididas, né, Edu? Se o Milito realmente não escalou o melhor Atlético que encaixaria para o jogo desde o início, e acho que como ele muda o time no segundo tempo é uma prova disso, e também os jogadores dentro de campo, porque o Atlético não é um time que depende só da estrutura coletiva. Ele também tem valores individuais muito fortes. E ontem não funcionou nem o coletivo, nem o individual. Quando um dos dois não funciona, um precisa ajudar, né? Coletivamente, às vezes, o time está com dificuldade, individualmente tem qualidade, poderia ter acrescentado, o que não aconteceu, e eu acho sim que as responsabilidades precisam ser divididas, e falei mais cedo hoje aqui no Rádio Esportes que as entrevistas pós-jogo não dá para dizer que deixam mais tranquilo o torcedor, mas faz com que o torcedor entenda que lá dentro há uma insatisfação também da comissão técnica, dos atletas, que eles viram o que aconteceu. Ninguém quis passar pano para a atuação do Atlético. É claro que todo mundo fez questão de elogiar o que o Sport fez, e é elogiável. Sim. Gente, o Sport é um time de Série B. O Sport é um time com investimento muito pequeno e fez um grande jogo. É um time muito bem treinado, organizadinho, cada um sabendo o que faz. Mas o fato é que o Atlético jogou muito mal. E quando um time joga muito mal e o outro vai bem, há essa diferença, essa discrepância que a gente viu. Mas eu repito, o pós-jogo do Atlético traz um alívio, porque a turma lá entendeu, realmente não foi bem, o Milito não foi bem na escalação, teve que mudar no intervalo, mas às vezes mudar no intervalo, Léo, é tarde, né? Principalmente pro Atlético, que é um time que sufoca o adversário na saída, usa muito da parte física na pressão na saída do adversário. Isso não aconteceu ontem. E no segundo tempo, quando poderia ter acontecido, quando ele volta Alan Franco e Zarate para suas posições de origem, talvez tenha faltado perna para esses dois fazerem o que o Atlético está acostumadíssimo a fazer no primeiro tempo. E o Galo mostrou mais uma vez uma dificuldade que eu tenho percebido. É um time que pressiona muito a saída do adversário. Mas quando o adversário ultrapassa essa pressão, o Atlético tem tido muita dificuldade para marcar. Você acha que está ficando exposto? Não é questão nem de ficar exposto. Exposto o time que faz a pressão, ele fica né? mesmo. Mas ele não pode ter a dificuldade que tem tido. Você lembra o jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo? Quando o Fluminense passava essa pressão, ele conseguia criar boas oportunidades. E ontem isso ficou muito claro de novo, quando o Sport passava a pressão do Atlético, ele tinha muita liberdade, encontrava muito espaço. É algo a ser trabalhado, conversado, pode ser postura do atleta, pode ser postura tática, pode ser o erro ali da escalação. Isso tudo tem que ser conversado e corrigido. Porque ontem não aconteceu, mas ali na frente pode custar uma classificação. Só um detalhe aí, Léo, Edu, ontem o Edu falou que às vezes mexer no intervalo é tarde, né?
porque aí você já perde muito tempo. Ontem o Milito estava conversando com o auxiliar, eu estava até achando que ele ia mexer no primeiro tempo. O time no primeiro tempo. Mas aí eu acho que tentou organizar ali primeiro, né? Não conseguiu muito, mas no intervalo aí ele fez 2 mexidas e a gente tem uma explicação pelo fato do Bruno Fux não ter jogado, né, Léo? Porque ontem o Ale Oliveira entrou todos os zagueiros e o Bruno Fux não entrou. Ele teve um quadro de problema estomacal, né, ontem. Inclusive, depois do jogo, ele teve que ir para um hospital, não voltou com a delegação, voltou hoje, inclusive no voo nosso, né, que o voo que a Itatiaia retornou. Ele voltou hoje, já estava bem melhor o Bruno Fux, mas o motivo que ele não entrou, primeiro não começou jogando, né, porque a gente esperava ele no time titular. Sim. E depois ele nem entrou, né, foram o Igor Rabelo e Rômulo as opções, mas ele ontem estava com esse problema aí intestinal, gastrointestinal. Mudar no primeiro tempo é uma decisão muito difícil para o técnico. Principalmente quando a mudança é uma consequência Da escolha dele. Treinador. Se é um problema que aconteceu ali, se é o mesmo Atlético que tem jogado sempre, até vai. Mas quando a consequência vem da escolha do Milito, aí ele talvez não quis expor um cara por conta de uma escolha que ele fez antes do jogo. E talvez até de esperar um pouco para ver se consegue dar um encaixe que ele esperava ter, né? E não conseguiu. Correu risco. Demais ontem. 6 agora vamos entrar mais nisso. O certo é que não é apenas uma reclamação, houve um erro, como todo clube reclama. Não. O evento ocorrido ontem no gol anulado do Paulinho gerou uma discussão no Brasil sobre a atuação do VAR. E o Galo tá pé da vida com isso, né, Cláudio? Tá pé da vida. O presidente Sérgio Coelho, ele nos concedeu uma entrevista aqui no Rádio Esportes, né? A gente trazia a indignação do presidente que estava ontem lá na Arena Pernambuco e não gostou do jeito meio do árbitro no jogo, né? O árbitro aplicando muitos cartões amarelos também. Só pro Galo foram 9, né? Só 9. No banco mesmo, lá no segundo tempo, eu tava falando com o Márcio Rezende. Toda hora ele manda um cartão no banco de reservas do Atlético, né? Teve preparador físico, auxiliar, o Mariano tomou amarelo, o Matheus Mendes, goleiro também. E o lance, né, do VAR, que é aquele lance que há uma discussão muito grande no Brasil dessa questão, né? O Atlético, por exemplo, o presidente reclama que lá naquele lance do Fagner não chamaram o VAR, né? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que era o Atlético entendia para expulsão, ali não houve interferência. Ontem, o lance, né? O gol do Atlético foi uma falta no início da jogada, aí o VAR interfere, o árbitro estava próximo do lance. Então, mais uma vez, o Galo envia ofício à CBF e os times vão ficando descrentes, né? O próprio presidente destacava que tá enxugando gelo. Você vai lá, reclama, chega esse ofício, a turma coloca na gaveta, nunca mais acontece muita coisa, né? Não acontece muita mudança, mas o Atlético ontem se manifestando em relação a esse lance, né? E eu vi também que o Flamengo se manifestou, então assim, não é só o Galo que tá reclamando, né, Léo? Se fosse só o Atlético, o Atlético tá chorão, o Atlético tá reclamando demais. O Flamengo é um time que historicamente a gente sabe que foi já beneficiado pela arbitragem e tá reclamando sistematicamente contra a VAR e contra a comissão. É tragédia no Rio Grande do Sul, são as geleiras derretendo, o mundo realmente tá diferente, porque o Flamengo tá reclamando da arbitragem. Você vê como é que tá. Agora, eu vou fazer um rápido intervalo e na sequência, eu e o Edu Panzi vamos falar sobre o VAR, o lance do Paulinho e sobre o que tem que acontecer no futebol brasileiro. A gente volta já já. Turma, eu prometi, então vamos falar sobre o lance do gol do Paulinho anulado ontem, anulado para o árbitro do jogo e para o VAR por uma falta cometida no Zaratio. Aqui, já estávamos no intervalo interativo, somos uníssonos de que não houve a falta. A gente não entende que houve a falta. Aí, pra quem tá no YouTube, tá podendo, se você tá no rádio, tem condição de pegar o seu celular agora, vem pro YouTube da Itatiaia, @Itatiaia Esporte, ou Itatiaia Oficial, a gente tá passando exatamente o lance. E aí você pode ter a sua opinião, se você acha que foi falta ou não. O que precisa ser discutido aqui? O VAR, quando foi criado, ele foi criado para ter o máximo acerto e a mínima interferência. E por isso o VAR foi criado. O VAR foi criado para lances em que a bola entrou e o juiz deu que ela não entrou. Alguns lances históricos. Me ajuda aí, Edu. Teve o jogo do Vasco recentemente que o Maicon
Ele tira a bola com a perna, o árbitro deu pênalti, falando que não foi mão. Depois ele viu que não foi mão. E é pra isso que o VAR tá lá. É um lance óbvio. Eu peguei aqui o gol de mão do Maradona. Isso. Seria anulado pelo VAR. O VAR foi criado para estes lances. Não foi para reinventar a arbitragem. Só que no meio do caminho, a coisa foi se transformando, e principalmente no Brasil, o VAR se transformou num auxílio à visão do árbitro. E aí, não é mais o árbitro do campo que apita o jogo, é o árbitro do campo e o VAR. E aí, o jogo não anda e o jogo começa a ter nuances que são muito difíceis de serem paradas e discutidas o tempo todo. O futebol não é feito assim. Vou contextualizar para vocês. Qual é a maior e principal liga de futebol do mundo? A Premier League. A Premier League. Eles estão discutindo no futebol inglês se eles querem continuar com a presença do VAR ou não. Porque tem muita gente achando que está mais atrapalhando do que ajudando. Mas aí tem uma grande diferença. Não é o VAR que é ruim, são as pessoas que operam ele. Porque ontem, um lance como esse, se o árbitro está em cima, não é para chamar. E não estamos dizendo aqui porque foi contra o Atlético, podia ser contra o Cruzeiro, ou ser a favor do Galo ou do Cruzeiro, pouco importa. Mas o VAR está hoje criando muito mais problema do que ajudando. E a função dele não era essa, Du. Não é, eu tô com você, o problema não é a tecnologia, o problema não é a máquina. Se colocar o Edu Panzi para operar a mesa de áudio da Rádio Itatiaia, que é uma mesa de última geração, sabe o que vai acontecer? Eu vou tirar a do ar. Porque eu não tenho competência para operar a mesa de áudio da Rádio Itatiaia. Se me derem o carro do Verstappen para correr uma corrida de Fórmula 1, eu vou chegar em último. Porque ele tem o melhor carro, mas vai ter o pior piloto dirigindo o carro dele. Então, é quem está operando. O VAR, que foi criado para corrigir erros e diminuir injustiças, e aqui no futebol brasileiro, o VAR é utilizado para caçar erro. Ele fica caçando erro, pelo em ovo. Eu acho que você foi exatamente no ponto, Du. Parece que, assim, a impressão que eu tenho de ontem é que eles viram ali e acharam, opa, parece ter um impedimento. Peraí, vamos traçar a linha. Aí traçaram a linha, peraí, não tem impedimento. Mas peraí que nós vamos ver até a jogada. Para você que tenha, e nós temos nas redes da Itatiaia, no itatiaia.com.br, tem todos os acessos, o áudio, o que eles discutiram entre si para achar a falta. Não, me dá o ângulo C, me dá o ângulo do Edu Panzi, agora me dá a câmera do Cláudio Rezende, agora me dá a câmera lá de cima. Olha aí, porque esse pé... Gente, o VAR se transformou de procurar agulha no palheiro. E se você... Tem um ditado que funciona para muita coisa. Minha mulher, quem procura, acha. Se você começar a ir lá atrás, não volta mais um lance, não volta mais um lance. Cara, com 200 câmeras, é claro que você pode achar coisa no futebol, mas vocês já imaginaram o que vai virar? Então, ou seja... E o jogo não anda, né? O jogo não anda. 5 minutos, 7 minutos. A reclamação do Atlético é devida, na minha opinião, em primeiro lugar, porque na minha opinião, não houve falta do Zarate. Mas, ponto. O problema que o Atlético reclama é que o futebol brasileiro também precisa reclamar, que a utilização do VAR está sendo completamente equivocada. E que isso está trazendo mais mazelas do que benefícios aqui. O que a gente pode dizer da quinta-feira do Galo, Rezendão? Jogadores voltaram, né, de madrugada hoje, folga, porque não tem jogo no fim de semana, é mais uma rodada paralisada do Campeonato Brasileiro. E aí o Atlético agora tem um duelo contra o Caracas. Então, praticamente uma semana para esse jogo. É o momento de maior estabilidade, né? São 2 derrotas seguidas sob o comando do Milito e tem esse jogo, né? O Caracas está eliminado, pro Atlético fazer a parte dele em casa, resgatar o bom futebol na terça-feira. O Hulk hoje já apareceu, mesmo de folga, fazendo um trabalho lá com o personal dele, na casa do Hulk. O Hulk vai ficar disponível no próximo jogo, foi realmente um problema ali pessoal dele, que ele tá, logicamente, ajudando a resolver, mas não é nada com o Hulk. Então ele tá muito bem fisicamente, treinou terça, treinou hoje e estará pronto aí pro jogo do próximo meio de semana. E uma última informação, Léo. O Bernard faz o jogo dele sábado, o último, e pode ser campeão. Pode chegar campeão aqui. O Bernard, depois desse jogo, já fica livre. Pro Atlético, ele só vai poder estrear a partir do dia 10 de julho. E o Fábio Gomes, atacante, tá lá no futebol da Austrália, no Sydney FC, já se despediu lá. Fez o último jogo. O time não vai exercer o direito de compra
mas o Atlético não vai reintegrá-lo, não. O torcedor que não gosta do Fábio Gomes, né? Ele não deixou saudade nenhuma aqui, não fez gol no Galo. Ele tem contrato até o final do ano que vem, mas o Galo vai procurar um outro clube. O Sidney tem até o fim do mês de junho para exercer o direito de compra, mas ele já se despediu do time porque já sabe que não vai continuar por lá. Vamos ver qual que vai ser o próximo destino do Fábio Gomes, Léo. O certo é que não será o Galo. Não, aqui não. 6h29, agora, Claudião, hoje não é segunda-feira, mas hoje tem mesa redonda do Galo e tem muita coisa pra ser dita. Isso, hoje a gente vai falar bastante desse jogo, né, desse momento do Galo aí, é momento de estabilidade, tem que ficar esperto ou não o Galo, aqui ó, camisa casual do Atlético, quem tá na live tá vendo, nós vamos sortear hoje, tem camisa oficial do Atlético também, e hoje eu, o Henrique André e o Emerson Romano com o convidado, estaremos lá no território do Galo. Opa! Que é o bar do lado ali da Arena MRV. Sem dúvida. Do Daniel Oliveira, que estará conosco também. Ah, é? Vai participar. Então, o ator Daniel Oliveira, atleticano, hoje imperdível, hein? Lá direto do território do Galo, 9h. Parabéns ao Daniel, porque ficou um espetáculo o restaurante, né? Nós vamos fazer direto de lá a mesa redonda Então, hoje, itinerante, nessa quinta-feira, dia diferente, Léo. Já estamos quase no sexto, então nós vamos fazer lá no território do Galo. Eu acho que vou pegar isso aí, viu, Cláudio? Ser uma quinta-feira, emplacar a mesa para cada vez fazer num lugar bacana, como lá o território do Galo. Por falar em quinta-feira, e com certeza, viu, Daniel, você tem que ter aí no território do Galo, é claro, a Laut. Eu sei que a turma vai beber Laut aí pelo menos aí depois da live, né, da mesa, vai estar 10 horas, vai ter Laut gelada liberado para todo mundo. Por quê? Porque é a melhor cerveja do Brasil. Todo mundo hoje gosta da Laut, virou referência de Minas Gerais pro Brasil. Já estamos no Rio, no Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos exportar para fora. O que eu senti mais falta quando estava na Europa era da Laut. Então, turma,